Meus amados irmãos, boa tarde a todos, a paz do Senhor, tenham a bondade de tomar os vossos lugares. Obrigado também pelo vosso bem-vindo. Trago saudações da Assembleia de Deus do Porto, vossa congênere lá do Norte. E é um gosto, tem sido um gosto e um prazer e um privilégio estar convosco, também estar com o pastor Samuel Antunes e a irmã Ruth e a sua família, e também com os outros colegas, e tem sido bom estar no vosso meio. Desculpem, mas eu pensava que vinha para o Algarve. O tempo é igual ao Porto. É para eu me sentir a casa, não é? Se não estranhei nada, estou em casa, sexta e sábado e nublado, exatamente como o Porto. Só a única coisa é que não choveu. E lá no Porto chove muito. Eu queria convidar-vos a abrir as Bíblias comigo a Isaías capítulo 49 e ler a porção um bocadinho comprida, mas eu gostava de a ler porque precisamos de enquadrar aquilo que eu gostaria de partilhar convosco, sendo que a base da minha meditação é um texto muito conhecido de todos vocês. Isaías 49, e vamos ler primeiro. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de esperança de um povo que tinha sofrido bastante recentemente. O reino do norte já tinha sido levado cativo pela Assíria e o reino do sul foi invadido e só Jerusalém é que ficou. Senaqueribe, o rei da Assíria da altura, no nome versão hebraica, montou um cerco através de um dos seus generais, Rabsaque, e desafiou ousadamente Israel a dizer: olha, dá-me 2000 cavaleiros, que eu dou-te 2000 cavalos, para sairmos à peleja, para que tu possas sair das tuas de dentro da cidade e vimos combater aqui fora. Na realidade, não 2000 cavaleiros. É também uma confiança muito grande, porque uma força de 2000 cavaleiros é bastante intimidatória. Não sou eu que estou a gaguejar, está bem? Não sou eu que estou a gaguejar, está bem? Estejam descansados. Eu, por acaso, ainda não gaguejo. Já começo a ver mal, já me canso muito, já começo a acusar a idade. Mas ainda não me assiste, pelo menos saiba. Bom, algum há de sair bem. Ok? Então, como eu estava a dizer, então esta é uma mensagem de esperança, uma mensagem de restauração, e uma mensagem de restauração que não é só para Israel, mas abarca o mundo inteiro. De repente nós tropeçamos num Deus que não é pequeno, que não é diminuído, é alguém que tem poder para abarcar o mundo inteiro e trazer uma mensagem que abarca o mundo inteiro. Interessante. Não um Deus circunstancial, não um Deus de uma localidade, mas um Deus que traz uma mensagem para toda a humanidade. Diz assim: escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele me fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, tu és Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre, para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele. Porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, porque tu és muito pouco para ser meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que tu sejas uma luz para os gentios, para que sejas a minha salvação até aos confins da terra. O Senhor,
o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de ti, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei-te, no dia da salvação eu te socorri. Eu te guardei e farei mediador da aliança com um povo, para restaurares a terra e repartir a propriedade devastada, para dizer aos presos: saiam da prisão, e aos que estão em trevas: venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão seu pasto. Não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os seus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que virão do norte e do ocidente. Outros virão da terra de Sinim. Alegre-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Vamos só fazer aqui uma pausazinha. Estão a perceber o que eu acabei de dizer? Deus vai restaurar Israel, mas vai restaurar a humanidade inteira. Há uma mensagem de esperança, há uma mensagem entusiasmante que Deus está a trazer pela boca do profeta Isaías a toda a nação de Israel. Há de chegar o tempo em que tudo isto acontecerá. Versículo 14. Mas Sião, isto é, Israel, diz: o Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de vós. Eis que eu gravei a você nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. E aqui termina a nossa leitura. Reparem, é como que Deus para o seu discurso para ouvir o que Israel tem para dizer diante daquilo que o Senhor acabara de dizer. Deus está a fazer uma série de promessas e de repente Israel diz ao Senhor: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Coisas importantes que estão aqui. Todos nós sabemos que o amanhã pode ser muito bom, mas é o hoje que eu tenho para viver. Certo? E às vezes, ou tantas vezes, nós situamos-nos neste intervalo entre as promessas que Deus tem para amanhã, e amanhã tudo é fabuloso, tudo é maravilhoso, tudo é fantástico, mas hoje eu estou em aflição, hoje eu estou aflito, hoje é que eu preciso de ajuda, hoje é que eu preciso que venha em meu auxílio, hoje é que eu preciso que venha e opere na minha vida. Interessante, porque Deus para ouvir o que Israel tem para dizer. Deus quer te ouvir. Quer ouvir o que tu tens para lhe dizer. Porque tantas e tantas vezes a nossa vida, nós não deixamos de acreditar em Deus. Nós não deixamos de confiar em Deus. Nós não dizemos que Deus não existe. O que tantas vezes tu dizes é: onde é que está esse Deus? Tal como Israel, abandonaste-me, esqueceste de mim. Israel não põe em causa a existência de Deus.
Israel não põe em causa nada de Deus, diz simplesmente: tu te esqueceste de mim, tu abandonaste-me, eu fiquei entregue à minha sorte. Tu fazes essas promessas todas, estás a dizer tudo isto, mas aquilo que eu sinto é que estou entregue à minha sorte. Eu estou por mim mesmo, eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Não tenho por onde virar, não tenho a quem me socorrer, eu não tenho nada, não tenho ninguém. Eu estou sozinho, eu estou sozinha, eu estou abandonado, eu estou abandonada, eu não tenho mais ninguém. E Deus responde a Israel. A primeira nota é que Deus não maltrata Israel, dando um puxão de orelhas e dizer: olha, quem és tu? Nada disso. Deus responde à questão de Israel. E nesta tarde, Deus quer responder aos anseios da tua vida, do teu coração. Deus quer trazer resposta à tua vida e ao teu coração. Deus quer ser a resposta aos anseios da tua vida. E a questão que ele levanta é muito simples. Poderá uma mãe que ainda amamenta esquecer-se do seu filho? Esta é uma interrogação que Deus lança. Será que é possível uma mãe que está a amamentar uma criança esquecer-se do seu filho? É interessante, porque esta questão tem 3 áreas que é muito interessante. Primeiro do que tudo, a mulher que amamenta nunca vai esquecer. E a primeira razão é porque o leite sobe. Expressão técnica, está bem? Ok? Eu sou casado, tenho 2 filhos e a minha mulher amamentou. Então eu tirei um curso com ela. Uma formação, antes de pregar a mensagem, eu fui checar com ela, a ver se eu não estava a dizer nada fora. O leite sobe, o peito fica mais duro, há uma tensão mamária, chegou à altura do bebê. Certo? Então, naturalmente, há alguma coisa dentro da mulher. Como é que pode isso acontecer se o organismo lembra a mulher que tem um filho e precisa dar de mamar? Segundo lugar, emocionalmente, existe uma ligação profunda entre mãe e filho. Deixem-me só contar aqui um bocadinho uma experiência. O nosso primeiro, o parto foi muito complicado, ele bebeu muito líquido amniótico e veio com muitas cólicas. E até um certo nível ele acalmava-se comigo. Mas quando a cólica era mais dura, era só deitado sobre a mãe que ele se acalmava. Por mais que eu tentasse, nada, ele só gritava mais comigo. E quando chegava ao pé da mãe, ele acalmava-se. A ligação emocional é tão profunda. Terceiro lugar, deixem-me ir um bocadinho mais longe. E esse bocadinho mais longe é que este processo é um amor incondicional. É verdade que o relacionamento mais profundo que existe entre 2 seres humanos é entre marido e mulher. Porque é o único relacionamento que a Bíblia define em que os 2 serão uma só carne. Dos 2 tornam-se uma só carne. Certo? Mas a relação conjugal não é tanto o que a outra pessoa me traz, é o que eu dou à outra pessoa. Porque a base do casamento é altruísta. É o quanto eu posso fazer feliz a pessoa com quem eu casei. Certo? Mas quando voltamos para o relacionamento de mãe e filho, muda por completo. A mãe dá ao filho, o pai dá ao filho. E qual é o retorno? Claro que há retorno. Há retorno quando eles correm para o nosso pescoço, quando eles são pequeninos. Correm para o nosso pescoço e salta para nós e abraça. Quanto é que isso vale, certo? Quanto é que vale dizer: pai, eu gosto tanto de ti, tu és o melhor pai do mundo. Também não tem outro, não é? Claro, e quem dá os presentes somos nós, etc, etc. Então é fácil ser o melhor pai do mundo, certo? Exceto quando nós dizemos não, de repente passamos do melhor para o pior. Mas na realidade, criar um filho ou uma filha é dar.
sem esperar nunca nada em troca. Porque a nossa alegria, o nosso prazer é olhar e vê-los bem. E quando vemos bem, felizes, realizados, a nossa alma fica cheia de gozo e de alegria. Verdade? Então é isto que está aqui. É isto que está aqui. Quando Deus está a dizer a Israel, poderá uma mãe esquecer-se do filho que está a amamentar? Não, não pode esquecer. E depois diz, ainda que isso aconteça, e no original é tão grande, apesar, há aqui uma repetição, ainda que isso possa acontecer, todavia eu não me esquecerei de vós. Certo? E por isso é que eu chamei aqui o amor incondicional. E o meu Deus é assim. O meu Deus é este Deus, que aqui é representado pelas suas palavras como uma mãe que não se pode esquecer. Às vezes nós achamos na nossa vida que Deus esqueceu-se de nós. A pergunta é dirigida a ti. Como é que uma mãe que amamenta pode esquecer-se do seu filho? Assim como uma mãe não se pode esquecer. Ou que ainda que isso aconteça, Deus não se esquece de cada um de vocês. Podes sentir-te na tua vida, neste momento estás sozinho ou sozinha, abandonado ou abandonada. Mas essa é a sensação que tu tens, não é aquilo que se passa no coração de Deus. E o meu desafio nesta tarde é que tu saias desse lugar e venhas conhecer verdadeiramente a Deus. Há um homem que me ensina alguma coisa muito importante. Há um homem de baixa estatura que tinha uma profissão não grata naqueles dias, era chefe dos cobradores dos impostos. E ele não conseguia chegar-se junto a Jesus. E a multidão também o repelia, porque era uma persona não grata ali. Mas ele não deixou que essa multidão de religiosos que seguia Jesus o impedisse de ter um encontro verdadeiro, e agora desculpe a redundância, com o verdadeiro Jesus. Ele correu à frente, subiu à figueira para ver Jesus. E é interessante que Jesus parou debaixo da figueira, chamou pelo nome, e é interessante, ele não pediu para mudar nada, ele só pediu uma coisa: eu hoje preciso entrar na tua vida. Eu hoje preciso de ficar em tua casa. E Zaqueu imediatamente abriu as portas da sua casa. E é consequência disso que tudo mais vai acontecer. Então aquilo que eu e tu precisamos de perceber é que há um Deus que não se esquece de ti. E não se esquece de ti por uma razão profunda, muito maior do que esta que eu estive a dizer de uma mãe. Se Deus esquecesse de ti, Jesus nunca teria morrido numa cruz. Se Jesus tivesse esquecido de ti, tu hoje não estarias aqui. Se Jesus tivesse esquecido de ti, é bem possível que tu hoje não estarias aqui vivo ou viva. Mas porque Jesus não se esquece de ti, hoje estás aqui neste lugar. E eu também estou aqui a pregar para te dizer que há esperança e solução para a tua vida. Certo? Porque é que há esperança? Porque há um Deus que te ama com o mesmo amor com que uma mãe ama o seu filho. Não espera nada em troca, não tens nada para lhe dar a Deus, mas Deus tem tudo para te dar a ti. E Ele prova que te ama, não porque o leite sobe, mas porque Jesus morreu na cruz do Calvário, em teu lugar, também em meu lugar, mas nesta tarde deixa-me dizer, em teu lugar. E esta é a maravilha, esta é a razão de estarmos aqui. Por outras palavras, o amor de Deus não são palavras. Porque palavras, como diz o poema, levas o vento. As palavras são tão fáceis de levar. Hoje é dia da mulher e quantos homens irão dizer às suas mulheres, tu és tudo para mim. Mas são palavras, o vento vai as levar e nada mais são do que isso. Mas Deus provou que te ama. Assim como Jesus prova que te ama.
Deixa-me te levar a um momento tão específico. No início do Evangelho de Marcos, há um homem que é paralítico e que é trazido por 4 amigos e que, porque não tem lugar, vocês sabem a história, quem lê a Bíblia sabe a história, não tem forma de chegar diante de Jesus porque a casa era pequena e estava cheia, não tinha como chegar lá, porque a ideia, o desejo deles era que aquele homem pudesse ser curado. Deixem-me parar aqui para nós percebermos um bocadinho mais. Hoje, ser paralítico não tem a gravidade como tinha naqueles dias. Ser paralítico era ser amaldiçoado por Deus. Aquele homem tinha como que um autocolante dizer: eu sou amaldiçoado por Deus, porque esta grandeza de doença significava que ele era amaldiçoado por Deus. Havia uma carga muito grande sobre ele. Isto trazem a Jesus. Vocês sabem, de estar para o telhado, deixem a pessoa diante de Jesus. Pergunto-vos, o que é que Jesus disse em primeiro lugar? Perdoados estão os teus pecados. É bem possível que aqueles amigos e ele próprio tivessem ficado a olhar para Jesus. O que eu mais precisava era ser curado desta minha doença. Posso pensar um bocadinho com vocês? Imaginem que Jesus tinha curado imediatamente este homem. Que alegria! Estou a imaginar. Ele agarrava na padiola e saía todo feliz a andar, certo? 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 A minha pergunta é: quanto tempo duraria a felicidade dele? Até que a sua vida voltasse à mesmice. Então, quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, o que Jesus está a dizer é: tu tens um grave problema em ti, mas o teu maior problema não é a paralisia, é a tua alma. O teu maior problema não são os teus problemas, mas é a tua distância de Deus, a ausência de Deus na tua vida. Esse é o maior problema. E o que te afasta de Deus não é outra coisa senão a tua decisão. Deus não está longe, Deus não se esqueceu de ti, Deus não está afastado de ti, Deus não se esqueceu de ti, Deus não te abandonou à tua sorte. Mas Deus não quer simplesmente resolver os teus problemas. Jesus quer começar a fazer parte da tua existência, passar a habitar na tua vida, para dar um novo rumo à tua vida. Certo? E depois Jesus faz faz uma pergunta, porque entretanto os religiosos estavam lá, começaram logo a discutir, dizendo: quem é este para perdoar pecados? E Jesus faz uma pergunta, lembram-se? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que era mais fácil para Jesus? Eu vou-vos dizer. O mais fácil para Jesus era dizer ao paralítico: levanta-te, toma a tua esteira e vai para a tua casa. Sabem porquê? Porque para Jesus curar aquele homem, não precisava de morrer na cruz do Calvário. Mas para te dizer: perdoados estão os teus pecados, Jesus assumiu que iria morrer na cruz por causa dos pecados daquele homem. Ele já está a oferecer alguma coisa que mais à frente Ele vai consumar. Por isso, o que seria mais fácil para Jesus era resolver os teus problemas, mas não mudava a tua vida. Ficarias feliz no momento, receberias a bênção e saltarias de alegria, mas a tua vida voltava ao mesmo vazio, à mesma ausência, à mesma necessidade e à mesma carência de ter sentido de existência, de ter direção para a nossa vida.
voltarias ao mesmo. Mas porque Jesus não quer isso para ti. Ele já morreu pelos teus pecados. Para que nesta tarde Ele faça morada na tua vida. E o rumo da tua vida mude por completo. Último aspecto que eu queria vos deixar aqui é aquilo que vem imediatamente a seguir e que nós concluímos. Diz o seguinte, verso 16: As que eu gravei a ti nas palmas das minhas mãos. Era normal nestes dias o escravo ficar com o nome do seu senhor ou a marca do seu senhor nas palmas das mãos ou em alguma outra parte do seu corpo, para que ele nunca esquecesse a quem pertencia. Mas o que é dito aqui é exatamente o contrário. Não é o escravo, mas é o senhor. Não é o filho, mas é a mãe que está aqui a dizer. Mas o que torna ainda mais interessante é porque no original a ideia é como que um martelo e um cisel e é esculpido. Como que se pudesse esculpir na mão. Anos mais tarde, há um homem em quem é esculpido o teu nome na palma das suas mãos. Esse homem é Jesus Cristo. E Ele esculpiu o teu nome quando Ele estende os seus braços e as suas mãos são furadas por amor de ti e por amor de mim. O teu nome ficou para sempre escrito na palma das suas mãos. Glória ao nome do Senhor. Poderá uma mãe, poderás tu dizer que Ele esqueceu-se de ti, quando por ti Ele deu a sua vida, quando tudo era tão mais fácil Ele seguir outro caminho, quando tudo era mais fácil Ele seguir em outra direção, quando tudo era mais fácil Ele fazer de outra maneira, virar o rosto para o lado. Mas por causa do muito amor com que Ele tem amado a tua pessoa, Ele entregou-se a si mesmo por amor de ti e por amor de mim. Sabem, este amor é um amor genuíno, porque ama-te como tu és e como tu estás. Não tem a ver com o que tu fazes ou deixas de fazer. O amor dele para contigo não está indexado se a tua vida anda bem ou se a tua vida anda mal. Se tu te portas bem ou se tu te portas mal. Podes dizer, pastor, mas o pastor não sabe a minha vida. Não, não sei, mas sei quem é o meu Deus. E o meu Deus, o Deus da Bíblia, ama. Sim, Ele pode não gostar de coisas que tu fazes, mas o seu amor continua. Porque a mudança acontece depois e não antes. Quando tu sentires o amor de Deus no teu coração, será isso o fator de mudança na tua vida. É por consequência e não causa. Deixem-me fechar nesta noite. Qual é o teu maior pecado? Eu não sei se tu mataste, eu não sei se tu roubaste, não sei nada de ti. O teu maior pecado é que há um Deus real que te ama, que enviou o seu único filho para morrer em teu lugar por causa dos teus pecados. E tu tens vivido como se isto não fosse verdade. Direto ou indiretamente, tu tens rejeitado. Mas Ele jamais te rejeitou a ti. Ele não se tem esquecido de ti. E Ele chama nesta tarde, vem a mim como és e como estás. Sabem? E termino aqui. Há uma história que Jesus conta acerca de um pai que tem 2 filhos. Eu vou-me só centrar no mais novo, porque é o que me interessa agora. O mais novo
Diz ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Simpático o moço, não é? Dá-me a parte da herança. E o pai atende e ele parte para longe. Longe não significa o mais distante possível. Longe significa um sítio onde o pai não iria ter com ele. E com o dinheiro que tem, ele vive a vida à maneira dele e perde todo o dinheiro. Crise. E de repente ele desce ao mais fundo que pode descer. E quando te bate bem no fundo, ele lembra-se da casa do pai. E melhor se lembra, melhor põe-se a caminho. E ele quer fazer um negócio com o pai. Ele quer fazer um negócio com o pai. Ele está a preparar o discurso e diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Verdade, não é digno de ser chamado filho. Dá-me emprego. Jornaleiro significa alguém que trabalha a jornada. Receberia um denário no final do dia, a moeda do salário mínimo daquela altura. Dá-me um salário para eu poder pagar de volta o mal que eu te fiz. E ele está a preparar o discurso e mete-se a caminho. Quando o pai o vê, corre para ele, o abraça e o beija. O momento decisivo é o beijo que o pai lhe dá. Vocês já pensaram quanto deve ter doído aquele beijo? Eu que fiz o que fiz ao meu pai, esbanjei a fortuna toda, destruí tudo. Venho no estado em que eu venho, porque ele não veio arranjadinho, barba perfeita, o melhor perfume da altura, tudo bem, com as melhores alparcas nos pés, etc. Não, ele veio um desgraçado, um farrapo humano. Mas o pai o abraça e o beija. Este meu filho. E é isso que eu desafio, a deixar que Jesus faça hoje na tua vida. Recebes este abraço, esse beijo de amor e ouvires da parte dele: meu filho, minha filha. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor. Paizinho querido e Deus de misericórdia, quer-te louvar, quer-te adorar e bem dizer o teu nome. Obrigada, Senhor, que te conhecemos assim, Senhor. Não um Deus religioso, Senhor. Não um Deus qualquer, Senhor. Não um Deus distante, um Deus frio. Um Deus que persegue, Senhor, quando nós pecamos e castiga-nos. Mas um Deus de amor, capaz de dar o seu único filho para salvar a nossa vida, Senhor. Ai, quando, Senhor, nos encontramos contigo, tu correste para nós, abraçaste e beijaste, Senhor. E sentimos-nos filhos. Louvado seja o teu nome. Conheces cada vida e cada coração que está aqui nesta tarde. Conheces cada um, Senhor, que está longe de ti, Senhor. Que se sente sozinho, abandonado nesta vida, sem rumo, sem direção, e até acha que tu esqueceste. Mas como é quase impossível uma mãe esquecer-se do seu filho. Mas tu não te esqueces. Tu conheces pelo nome. Eu rogo que tu toques cada vida e cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Quando os irmãos ficam orando ao Senhor, quero-te fazer um desafio. No lugar onde tu estás, fala com Jesus. Fala com Jesus nesta tarde. E diz: Jesus, se aquilo que aquele homem, aquele pastor, como tu quiseres me designar, não interessa nada disso. Mas fala com ele, dizer: se és verdade, se tu és aquilo que foi anunciado nesta tarde, aquilo que também cantámos nesta tarde, se tu és assim, eu quero-te na minha vida. Eu quero-te sentir, eu quero sentir o teu abraço, eu quero sentir o teu beijo, eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o teu amor. Fala com ele agora. Agora é um tempo muito importante de tu falares com Jesus. Ele ouve a tua oração. Pastor, mas eu já orei tanto. Mas o que ele quer não é os teus problemas. Ele quer-te a ti com os teus problemas. Sim, ele não quer que tu deixes os problemas já aqui à porta. Nada disso. E depois quando saís, pegas nele e levas outra vez. Nada. Ele quer-te a ti com os teus problemas. Mas quer-te a ti em primeiro lugar. O lugar onde estás, fala com ele. Vou-te dar alguns momentos para tu falares com ele. Para tu poderes falar com ele. Fala com ele nesta tarde.
Aleluia. Ele não se esqueceu de ti. Possivelmente és mãe e nunca se esquecem dos seus filhos. Eu queria te fazer um desafio mais. Gostaríamos de poder orar por ti nesta tarde. Gostaríamos de orar para que Deus possa abençoar a tua vida. Gostaríamos de orar por ti nesta tarde. Se tu oraste no teu lugar, se tu falaste com Jesus no teu lugar e permites-me que eu ore por ti, então nesta tarde levanta o teu braço, eu gostava de poder orar por ti. Se tu fizeste esta oração para aceitar Jesus, se tu fizesse essa oração, levanta o teu braço, eu gostava de poder orar por ti. Estou vendo ali um braço. Estou vendo um braço, não sei se temos mais alguém. Se existe mais alguém, levanta o teu braço, eu gostava de poder orar por ti. Eu gostava de poder orar por ti. Vou só aguardar mais um bocadinho antes de passar o culto ao pastor Samuel. Se temos mais alguém no sítio onde estás, levanta o teu braço, eu gostava de poder orar por ti. Eu não vou insistir. Vou pedir àquela senhora se pudesse chegar aqui para então sim nós orarmos ao Senhor. Vou pedir ao irmão Samuel.